Mas, continuando nessa linha dos ministros, o Marcelo, ah, e pegando a parte de economia, o ministro da Fazenda hoje é o Fernando Haddad. Acho o Fernando Haddad um gentleman. Vamos falar o português claro. O cara muito educado. Eu acho ele muito aberto, né, para conversa. Então, o que nós podemos É esperar? quase um liberal, você vai dizer agora, né? Não, liberal ele não é. Não, liberal ele nunca foi. Mas ele é um cara que tem. Ele anda de patinete na Faria Lima, eu sei, é isso que você quer dizer. Não, mas você tá com o discurso encaixadinho, acho que é isso que o Jean quer falar, né? Exato. Não só discurso, mas eu acho que ele, como tempo, assim, como pessoa, ele é uma pessoa muito centrada. Eu nunca vi o Fernando Haddad, mesmo sendo de esquerda, tomar posições radicais. Eu nunca vi. Nem na prefeitura, nunca vi. Ele sempre foi um cara muito ponderado. Então, eu queria escutar de você qual que é a sua visão dele como ministro da Fazenda e as declarações que ele vem dando aí. A gente vê ouvindo também na mídia social muita besteira sobre ele também, acho que é legal também usar esse espaço para tentar fazer uma reflexão aí sobre o nome dele, porque vai ficar numa área importantíssima, e principalmente no momento que a gente está, né? E, assim, para surpresa zero de todos, Haddad foi nomeado ministro da Fazenda, que foi na verdade, o ministro da Fazenda que foi recriado, né, a partir da divisão do Ministério da Economia que o Jean comentou, né? E é engraçado que, inclusive, até viralizou um vídeo de 2017, que ele aparece dizendo que estudou economia por 2 meses, que colou de não sei quem, mesmo já tendo explicado no passado que o episódio era uma brincadeira, né? O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro, ele é mestre em economia pela USP. Haddad, ele é formado, na verdade, em Direito, na Faculdade do Lago de São Francisco, que é vinculada à USP, e é também doutor em Filosofia e professor de Ciência Política também pela USP, e autor de 6 livros. Uma curiosidade, o Haddad ele foi colaborador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é a FIP, e no final da década de 90, junto com alguns colegas da fundação, criou a tabela FIP, que é a principal referência no mercado de carros usados e seminovos. Mas as reações iniciais ao nome de Haddad, já no início de novembro, foram assim, bem negativas, né? Porque o mercado preferia alguém menos ideologicamente ligado à esquerda, né? Ainda que, como o Júlio comentou, o Jean comentou, Haddad seja considerado um cara moderado. Então o mercado preferia um nome que tivesse mais autonomia, no fundo, mais autonomia em relação ao Lula. Talvez fosse menos influenciado pelo Lula e mais pró-mercado. O resultado foi que lá no início de novembro a bolsa caiu e o dólar subiu. Mas depois, né, passar dos dias, os agentes econômicos e financeiros foram se acostumando com a ideia. E na sexta passada o mercado recebeu a notícia com estabilidade na bolsa e no dólar. O mercado, na verdade, ele não tem paixões políticas, ele quer previsibilidade e ele é pragmático, né? Bom, dito isso, eu queria dar uma olhada no histórico e nos resultados da carreira política do Haddad, né? Então, ele ingressou no Ministério da Educação em 2004, como secretário executivo do então ministro Tarso Genro, coordenou o grupo que criou o ProUni, e uma das principais bandeiras do PT, né? E em julho de 2005, com a saída de Genro, que acho que assumiu a presidência do PT, foi indicado por ele para chefiar a pasta. Na gestão Haddad, a gente teve uma melhora no desempenho brasileiro do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Ao mesmo tempo em que Haddad promoveu uma inclusão massiva de jovens no sistema educacional, o que é considerado seu principal resultado. Já você poderia colocar o próximo gráfico, dar uma olhada nos gráficos do PISA? Então, eu destaquei aí os períodos, a gestão do Haddad no Ministério da Educação. Então, esse primeiro gráfico, o PISA avalia 3 áreas, o primeiro é a ciência,
Então, a gente percebe aí que no período aí de 2005, né, até 2012, final de 2005 até começo de 2012, ele conseguiu fazer uma melhora, não é uma melhora fantástica, mas melhorou os índices, né, colocou o índice em outro patamar. Isso aqui é ciências. Pode mostrar o próximo, por favor? Isso, essa é a leitura, né? Ele pegou com um índice aqui bem baixo, também conseguiu melhorar o patamar, de novo, nada muito relevante, mas melhorou o patamar, e o último é matemática. Isso, aí também ele já vinha numa crescente, ele continuou, ele manteve esse crescimento do PISA e colocou num outro patamar aí. Então, assim, na gestão, no segundo o INEP, a evolução desses resultados também foi estimulada pela melhora nos indicadores socioeconômicos naquela época, né? Então, essa melhora nos indicadores socioeconômicos dos estudantes permitiu a maior inclusão dos estratos menos favorecidos da população, e com isso foi somada a melhora também na distribuição dos livros didáticos. Mas, como eu disse, apesar dos avanços em termos de quantidade de alunos, né, na rede, e da melhora no desempenho do PISA, que foi, inclusive, reconhecido internacionalmente, a educação do Brasil ainda se manteve nos piores posições do ranking. Então, os avanços não se refletiram igualmente no que se refere à qualidade da infraestrutura das escolas, dos equipamentos educacionais, da quantidade e valorização de professores, e ainda nos altos índices de repetência. Apesar disso, sob a sua gestão, o ProUni se consolidou, ampliando a oferta de vagas no ensino superior em todo o país, também implementou o Plano de Desenvolvimento de Educação, o PDE, e criou o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, que até hoje está aí, que é o IDEB. Outros programas que marcaram o seu período foram o FIES, o Fundeb e o SISU. E aí, em 2012, foi o último ano, Haddad deixou a pasta para concorrer à Prefeitura de São Paulo e foi eleito. E aí, no seu primeiro mandato como prefeito de São Paulo, a gestão Haddad teve um histórico de responsabilidade fiscal, e a sua equipe foi formada por nomes considerados técnicos e reconhecidos pelo mercado. Mas, como ele priorizou o transporte público na sua gestão, o transporte público e coletivo, em detrimento dos carros, de cara ele começou a apanhar bastante da mídia e perdeu popularidade rapidamente. Então ele focou, né, na criação de novos corredores de ônibus, ciclovias e ciclofaixas, além da polêmica redução do limite de velocidade nas ruas e avenidas da cidade. E foi muito criticado, mas, inclusive, posteriormente se verificou a forte redução do número de acidentes e mortes no trânsito. Ele ainda, como prefeito, sancionou o novo plano diretor de São Paulo, para São Paulo, e negociou a dívida da administração municipal com a União. Mas a sua popularidade afundou mesmo, junto com a popularidade da Dilma e do PT, a partir das manifestações de junho de 2013, o que deteriorou também sua base de apoio político. Já você podia colocar o gráfico da avaliação do Haddad, que é o próximo? Isso. E aí fica claro, né, que ele vem perdendo, ele foi nas pesquisas que estão disponíveis, aí no caso aqui, são duas pesquisas antes do período de junho de 2013, ele já vinha perdendo popularidade, né, que é essa linha ruim e péssimo aqui, em vinho aqui, né, mas você vê que ela dá um salto na pesquisa feita próximo às manifestações de junho de 2013, e ela continua esse patamar muito alto, terminando lá em quase 50% no final do seu mandato. A corrupção do PT, né, e o crescimento do antipetismo fez com que Haddad chegasse à pior avaliação desde a gestão Celso Pitta, o que refletiu aí nessa fragorosa derrota, né, na tentativa de se reeleger, e ainda nessa esteira do antipetismo perdeu duas eleições seguintes, que concorreu, a de presidente em 2018 e a de governador nesse ano. Bom, mas resumindo, o que a gente pode esperar do Haddad? Se você me perguntasse, eu gostaria que ele fosse ministro da Educação. Mas Lula está apostando em Haddad como um bom articulador político
junto ao Congresso, apoiado aí por uma equipe mais técnica e responsável pela parte mais, digamos assim, mais hard aí do Ministério. Talvez faça sentido, porque você viu o que aconteceu, a gente viu o que aconteceu com o Guedes. Guedes era um cara muito técnico, mas que tinha pouca habilidade política. Então, Lula agora traz uma proposta de inverter esse cenário. Ele tem aí, como eu falei antes, ele está se saindo muito bem nas entrevistas, e o mercado está aceitando muito bem, né? Ele tem ressaltado a importância da responsabilidade fiscal, inclusive até para manter as políticas sociais, e assim, parece que está bem com o pé no chão, né? E realmente o maior desafio dele vai ser alinhar responsabilidade social, que é a pauta do PT, com responsabilidade social com responsabilidade fiscal. E aí restabelecer a âncora fiscal, que segundo ele, nas últimas entrevistas, diz que vai propor ainda no primeiro semestre aí de 2023. Então ele tem reformas duras, importantes, a pior é a tributária, mas ele indicou um nome que foi um alento para o mercado, que foi o do Bernardo Api, que vai ficar como secretário especial de reforma tributária, e foi diretor do BMF Bovespa também. E ele é considerado o maior especialista na questão tributária no país. Então, assim, o mercado tem visto que tem grande chance da reforma tributária. Inclusive, ele contribuiu com uma das reformas que está se tramitando no Congresso. Então, o mercado tem visto que a reforma tributária tem uma grande chance de avançar. Também já indicou o seu secretário, né, o secretário executivo, que é o Gabriel Galípolo, foi professor da UFRJ, ex-presidente do Banco Fator, pesquisador do centro, do SEBRE, né, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e foi conselheiro da Fiesp. Também um nome teoricamente mais técnico. Mas agora vamos aguardar o restante da equipe. É isso aí, Jean. Marcelo, eu acho que a gente podia também só pontuar, para fechar essa tua explanação, que caso o Lula realmente não venha para a reeleição, o Haddad hoje é o nome mais forte dentro do PT. Perfeito, é isso aí. Essa é a aposta do Lula na questão política, digamos assim, é isso aí. Lembra um pouco a questão do Fernando Henrique, né? Que não tinha nada a ver com economia e virou lá ministro da Fazenda no governo Itamar. Perfeita lembrança. Mas eu só queria lembrar também o seguinte: em 2017, 2018, na eleição do Bolsonaro, todo mundo falava, vote no Bolsonaro porque ele está com o Paulo Guedes, o posto Ipiranga, o cara sabe tudo, o cara vai fazer o Brasil explodir, que o Brasil vai não sei o que lá, porque esse é o cara. E, contrariamente a toda a expectativa que o Paulo Guedes criou no mercado, né, o Fernando Haddad é o oposto, né, da expectativa no mercado. Então, eu espero que ele receba... É capaz do Haddad privatizar mais do que o Paulo Guedes. Mas com certeza. Não teve privatização, tirando a Telebrás, aquela lambança, não teve privatização nenhuma. Teve essa privatização da Telebrás que, na verdade, a gente está com uma dívida com o setor elétrico impagável, que nós vamos perceber o ano que vem na nossa conta, né? Foi uma privatização das mais safadas que eu já vi na minha vida. Mas pior do que aquela do sistema de telefonia da Embratel, lá na época do Sérgio Mota, lembra? Sérgio Mota, né? Nosso vizinho aqui no Pernambuco. Foi um cara que ligou para o Bolsonaro, cumprimentando o Bolsonaro pela sua eleição. Só por aí você já tem uma ideia do nível de educação do cara em relação aos outros, né? A única dúvida, assim, não minha, mas também de outros especialistas, é a capacidade dele de articular com o Congresso. Isso a gente ainda vai ter que testar, a gente não sabe.
Então, a gente vai ver como ele é, como ele vai ser, porque uma coisa é você estar no executivo aqui municipal, até no ministério, agora ele vai, como no Ministério da Educação, agora ele vai articular a questão econômica. Vamos ver como é que ele vai se comportar, como é que ele vai desenvolver esse desafio aí.